Nas últimas semanas, o Monark ganhou todos os holofotes possíveis debatendo com metade da Terra plana. Na sua última empreitada, ele bateu boca com Sérgio Sacani para falar que não sabemos o que é gravidade. Vocês podem achar que isso é algo bobo, mas isso é reflexo de um problema muito maior. Nos últimos 4 anos, as ameaças contra a escola cresceram 360%. Professoras e professores são perseguidos, a privação da escola pública avança e cientistas são tratados como vilões de filmes com um roteiro completamente duvidoso. Esse é o resultado prático do negacionismo científico que comentamos em vídeos anteriores, que é banalizado por pessoas como o Monark. Você pode até achar que negar a ciência não faz diferença, mas a água não só vai bater na sua bunda também, como já tá batendo. E não é de hoje. Olá, me chamo Brigiardo Barrota e hoje não tô aqui pra chorar o leite derrotado. Tô aqui pra mostrar o que aconteceu pro Brasil se tornar essa terra do negacionismo científico. Esse roteiro aqui já tá pronto tem 2 semanas. Meu sonho de princesa era humildemente só falar sobre o processo histórico do avanço do negacionismo no Brasil. Mas, por intervenção das deidades da palhaçaria, eu fui agraciada com essa live do Monark com o Sérgio Sacani no Redcast. E como eu não sou boba, vou surfar mais uma vez nessa onda do Monark, aproveitando para pescar vocês que querem ver treta e aproveitar para falar de ciência nesse processo. O negacionismo científico não é algo novo no Brasil, mas depois de 2018 as coisas tomaram outra proporção. Em especial porque o próprio governo federal, na regência do Bolsonaro e seus comparsas, foi transformado numa máquina de narrativas negacionistas. É só lembrar o caso do Ricardo Galvão, que em 2019 foi demitido da direção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais por cometer o crime gravíssimo de mostrar os dados que apresentavam um avanço do desmatamento da floresta amazônica. Aqui o negacionismo saiu debaixo do tapete e passou a ser institucionalizado. Tenho certeza que você tem o azar de conhecer o Bolsonaro, mas é importante dar uma retomada geral na sua história para entender o papel dele nesse processo. Bolsonaro, além de um dos convidados favoritos do Super Pop, é um dos grandes defensores da ditadura militar brasileira. E esse excelentíssimo senhor ficou conhecido por defender uma revisão histórica completamente fantasiosa da ditadura, torturas e do desaparecimento de pessoas que foram perseguidas durante esse período. Não existe nada de novo nessa defesa, o que muda é que Bolsonaro passa a defender isso abertamente. Sempre falava de maneira agressiva e nunca trazia argumentos que pudessem ser verificados. O Brasil é um país que já tem tradição em não fazer reflexões críticas com os fatos históricos de seu passado. E é por isso que o negacionismo do Bolsonaro foi tão abraçado. Esse negacionismo alimenta uma forma de entender o mundo com pouca crítica que funciona colocando qualquer tipo de conhecimento em suspeita ao relacionar ele a uma autoridade que na maioria das vezes é tratada como se fosse escondida. Como se existisse um grupo de famílias superpoderosas que controla tudo ao seu bel prazer. Entende qual que é a relação do Monark com isso? O conhecimento científico não pode ser, segundo essa galera, uma referência para entender o mundo, pois existiria uma autoridade maligna que a guia com o objetivo de manipular as pessoas que acreditam nela. Negacionistas do Holocausto, das mudanças climáticas, da evolução, da pandemia da Covid, enfim, partem todos do mesmo princípio. No discurso do Monark e de outros negacionistas saem 2 conclusões completamente erradas. A primeira é de que os dados empíricos não importam. Acreditam que a ciência só se sustenta em uma autoridade. Se é a autoridade que faz você acreditar na ciência, porque importa os dados que ela traz. Diferente do que se pega por aí, não é só falar, mas isso aí é só uma teoria, ou jogar a cartada do se veio da universidade é papo de comunista. Para se ir contra um conhecimento científico, para contradizer efetivamente uma hipótese ou uma teoria científica, é necessário entender minimamente os dados. E o que sabemos é que essa compreensão muitas vezes é muito difícil, especial para pessoas que não tiveram acesso à educação formal ou queimaram todos os neurônios fazendo casinha no Minecraft. Mas isso não é aceito na maioria dos casos, é só acompanhar os campos dos comentários ao longo da internet ou ver o Monark falando. Isso acontece pois na prática o discurso vale mais do que os dados. A compreensão de uma hipótese não é feita com o entendimento dos dados, mas sim pelo campo emocional. A simpatia que você tem por quem fala conta muito mais do que as conclusões que surgem a partir de dedução ou observação.
E é por isso que eu sou uma pessoa extremamente carismática e amável. Fui criada pelo Olimpo do YouTube para que vocês me amem e aprendam ciência comigo. Não porque vocês são inteligentes, mas pelo poder do amor. A segunda conclusão equivocada é que a realidade é relativa. Essas pessoas partem da noção de que a realidade é individualizada. Cada pessoa vê o mundo de sua forma. Cada uma tem a sua interpretação da realidade guiada pelos seus referenciais, como os livros que leu, as vivências que teve, por aí vai. Mas a realidade em si, não importa se caiu um instante nas tuas costas ou se você acha que a gravidade é papo para boi dormir. Até porque eu não acho que você vai conseguir fazer um boi dormir tagarelando sobre física teórica na orelha dele. Mas enfim, siga os seus sonhos. Só toma cuidado com a Luísa Mel. Quando o Monark diz por Sakane que não sabemos o que é a gravidade, ele não estava apenas sendo ignorante. Ele estava aplicando a cartilha negacionista, desqualificando expertise científica através da relativização do conhecimento. Partindo dessas duas conclusões, fica fácil substituir qualquer explicação científica pela simples negação. Afinal, é aquilo. Se eu sei que a ciência é guiada pelos Illuminati, pouco me interessa o que eles vão dizer. Eu sou a resistência. Mas por que isso funciona tão bem? Você me pergunta. E eu te respondo, ótima pergunta, mas cadê a educação? Não sabe que só pode fazer pergunta quando a autoridade disser que pode? Enfim, isso funciona tão bem por conta do medo. As pessoas têm medo do que não conhecem, e essas pessoas não entendem como diabos a ciência funciona. O medo tem sido utilizado como forma de manipulação desde que inventaram andar para trás. No Brasil, esse é um dos principais motores da manipulação do Bolsonaro e companhia. E todo esse medo é divulgado de forma absurda pelos diferentes métodos de fake news que essa galera utiliza. Aqui entra o papel do Monark e de outros influenciadores nesse processo. Eles viraram novos gurus do negacionismo científico. E ele surfou por eras justamente na onda de medo da censura e do fim da liberdade de expressão para justificar o seu negacionismo científico. E qual é a saída para isso tudo? A resposta é a educação. É com ela que conectamos os fatos históricos, analisamos com razão e combatemos as mentiras. Por isso mesmo, professoras e professores viraram alvos da extrema-direita, que ataca professoras mesmo nunca mais terem pisado na sala de aula depois de terem pegado o seu suado canudo naquela colação de grau patética do ensino médio. Falam como se professoras tivessem manipulando crianças o dia inteiro, quando na real elas estão tentando sobreviver na sala com 35 crianças sem apoio pedagógico e com pais lazarentos que tratam a escola como depósito e não dão a mínima educação para seus anjinhos para respeitarem o próximo. Saibam que Jesus está muito triste com vocês. A estrutura da escola pública impede o trabalho saudável. Como doutrinar alguém assim? O que tem é descaso, precarização e abandono. E ainda querem botar a culpa em professoras e trazer a privatização como uma solução de um problema que eles mesmos causam para ter a desculpa de privatizar a escola e encher o rabo deles de dinheiro. E se você quer ajudar a gente a encher o nosso rabo de dinheiro e também ajudar a gente a trabalhar contra mentiras com seriedade, dá uma força lá no Apoia-se e compra meu livro Lucrando com o Fim do Mundo. O link dos dois está no comentário fixado. E eu vou aproveitar esse espaço aqui para anunciar uma novidade novíssima aqui no canal. Vamos começar uma série de lives apresentando as formas para o sucesso que podemos extrair da crise climática usando como base a melhor referência possível nesse assunto. O meu livro. A primeira vai acontecer agora, quinta-feira, às 9 horas da noite. Se quiser acompanhar, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora, respira fundo que ainda tem mais. O que guia os diversos ataques que essa classe de professoras e professores sofrem é a ideia de que o inimigo também está infiltrado nas escolas e universidades. E utilizam esse poder para influenciar as crianças contra a família, contra a monogamia, contra o cristianismo e contra tudo que há de bom. Mas mesmo com tudo que eu disse sobre o trabalho de sala de aula, ainda acreditam que existe doutrinação na escola. Essa escolha de um inimigo cria essa ideia radical de nós contra eles. E o ponto importante nisso é o nacionalismo. O nacionalismo é uma das fontes principais dos conservadores. Esses grupos acabam buscando uma ciência que defenda uma imagem nacional positiva, mesmo que isso queira dizer negação da ciência e manipulação dos dados. Os dados apresentados pelo INPE sob a direção do Galvão mostram que o desmatamento aumentou. É mentira!
O seu Zé da esquina disse que o agronegócio impede o desmatamento? É ciência. E quem dominou isso muito bem foi o guru da extrema-direita, o Olavo de Carvalho. Não vou aprofundar o assunto aqui porque eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso. Você pode clicar nesse vídeo aqui, ó, para assistir. Agora que você já entendeu como a mentira virou política, falta responder uma pergunta essencial. O que a gente pode fazer diante disso tudo? No episódio da próxima semana a gente conversa sobre as saídas possíveis. Se inscreve para não perder a continuação desse papo, porque a gente ainda vai cutucar muito vespeiro por aí. E se quiser ver mais sobre filosofia da ciência, até lá, pode clicar nessa playlist que tá aparecendo aqui, ó. Beijos de luz pra vocês.